Olá, meus queridos. Eu tava com saudade de vocês. Já tem uns 2 dias que eu não gravo e eu tava com muita saudade de estar junto com vocês, de poder trazer estampado aquilo que o Espírito de Deus tem feito. Isso tem movido meu coração. Eu vejo que esse é um tempo onde nós precisamos estar com muita intensidade em Deus. É tempo de intensidade, é tempo de mergulhar mais profundo, é tempo de dar o nosso tudo, é tempo de nós depositarmos o nosso 100% no Senhor. E eu quero, junto com você, ministrar uma palavra ao seu coração. Hoje nós vamos estar aqui juntos para compartilhar a palavra. Nós já gravamos um vídeo só de adoração ali, cantamos, adoramos a presença do Senhor, dissemos para Ele antes de gravar e depois gravando aqui junto com vocês, quão importante essa presença é para nós, o quanto nós necessitamos viver debaixo desse ambiente. Eu quero compartilhar com vocês Isaías capítulo 6, já que eu tenho sido boca de Deus nesse tempo para profetizar que esse é um tempo de intensidade. Precisamos ser intensos no Senhor. Só os intensos vão conseguir entrar nesse lugar onde o Senhor revela os seus segredos para cada um de nós. Deus quer revelar os seus segredos para os seus amados, para aqueles que temem ao Senhor. A Bíblia diz no Salmo 25 que os segredos do Senhor é para aqueles que temem a Ele, e Ele os fará conhecer a sua aliança, né? Então eu quero compartilhar isso com você, para você entender o que esse personagem bíblico viveu, que nós precisamos hoje orar. Isso tem que ser um motivo de oração nosso, para que a gente alcance o que esse homem alcançou, o que Isaías alcançou. A Bíblia diz aqui no versículo 4 do capítulo 6: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, Isaías gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A gente vê através desse texto que nos piores dias de Isaías, depois você pode ler o texto completo, Isaías capítulo 6, nesse tempo Isaías estava experimentando um período de perda, um período de desespero, um período de dificuldade de entender o plano e o propósito de Deus, e a gente não é diferente de Isaías. Tem momentos na nossa vida que a gente não entende por que Deus está agindo daquele jeito, tem momentos na nossa vida que a gente não entende por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo, e a gente às vezes fica meio atordoado, meio perdido. Isaías estava vivendo esse período, e foi nesse momento que ele decidiu parar tudo. No momento em que ele estava tão atordoado, com tantas circunstâncias, ele decidiu parar tudo e foi para o templo orar ao Pai, buscar respostas na fonte. A fonte, queridos. Esse lugar, porque às vezes a gente procura respostas em tantos lugares. A gente às vezes parece que fica esperando coisas acontecer, a gente acha que é sinal de Deus. Mas existe uma fonte de águas vivas, existe um lugar que o Senhor está te esperando, sabe? Aquele tanque, onde o poço de Jacó, onde aquela mulher samaritana estava esperando, indo lá buscar uma água. Ela não estava esperando nada, ela estava buscando um suprimento. E aí Jesus estava naquele lugar para esclarecer para ela: olha, aqui é a fonte. Ela chega a perguntar para Jesus: onde que é o lugar certo que eu tenho que adorar? Não existe um lugar apropriado. O lugar apropriado é aquele que você escolhe e dedica a Deus. E Isaías, naquele momento, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. Ele clamou. E ele achou graça aos olhos de Deus, porque veio um anjo dos céus, um serafim, e o tocou nos seus lábios, tocou no lugar da fraqueza,
Qual que é o seu lugar de fraqueza? Aonde você não tem conseguido permanecer, onde você tem saído do lugar que Deus te chamou para estar. Isaías também tinha um lugar assim, e ele não conseguia permanecer, ele já era profeta de Deus. Mas nesse dia, a partir desse dia, a partir desse toque, o serafim tocou com uma tenaz. E que esse seja um tempo onde Deus te toque com uma tenaz no seu lugar de fraqueza, naquele lugar onde você fala assim, poxa, isso aqui me atrapalha muito de buscar a presença de Deus, isso aqui, às vezes eu tô bem e de repente essa situação me atrapalha todo, me tira do foco. O Senhor, ele tá disponível para liberar um anjo para tocar nesse lugar de fraqueza da sua vida com uma tenaz de fogo, para que o lugar onde você estiver se encha de fumaça. Que os olhos do Senhor hoje te vejam, como contemplou Isaías naquele lugar, naquele ambiente. E uma vez que os olhos do Senhor nos contemplam, os olhos do Senhor nos toca de uma forma que nada mais pode nos tocar. Queridos, nada substitui esse lugar, nada substitui esse ambiente, nada substitui essa graça. Num outro vídeo nós cantamos esse cântico que eu acho tão importante a gente entender nesse tempo, e eu gostaria que isso fosse um motivo seu de oração, de você falar, Deus, revela-me o teu amor. Revela-me o teu amor. Talvez eu não consiga entender o quanto o Senhor me ama. Tem momentos na minha vida que parece que o Senhor está tão longe. Mas eu sei, Senhor, que nesse momento o Senhor também está, porque a fé, ela não precisa sentir. A fé, ela sabe. A fé, ela sabe. Ele te escolheu. Me escolheu. Me tornou-me filho. Restaurou o que estava perdido. Me olhou quando ninguém mais via. Você entende isso? Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, Isaías viveu tudo isso aqui, o teu amor. Amor, eu também quero o teu amor. São experiências inigualáveis. São experiências que ninguém consegue explicar. São experiências que ninguém mais consegue desvencilhar. Tem um cântico que diz que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Se você um dia já pisou no Santo dos Santos, você não pode se contentar em viver de forma rasa. Esse é um tempo de intensidade, de intimidade profunda, de comunhão plena com o Senhor. Assim como nós estamos realmente vendo que, apesar de todas as circunstâncias nessas quarentenas, Deus tem restaurado muito a comunhão das famílias. Eu tenho podido ouvir isso das pessoas, e até na minha casa também. Muitas coisas que a gente tinha deixado de fazer, a gente voltou a fazer porque estamos aqui confinados. Que você aproveite esse momento de confinamento para chamar o Espírito Santo, para um momento de comunhão. E que você possa pedir para o Espírito de Deus para restaurar em você aquilo que foi perdido, aquilo que um dia você teve e não tem mais. Aquela coisa gostosa, aquela intimidade gostosa,
onde você clamava o Pai e você podia, sabe, sentir o peso de glória desse Pai vindo sobre a sua vida. Eu quero encerrar esse momento orando e pedindo ao Senhor para fazer dessa palavra liberada o nosso motivo de oração. Que a gente não se afaste por nada desse lugar de intimidade. Espírito Santo, o Senhor foi nos deixado pelo próprio Cristo. E nós sabíamos que quando o Senhor fosse enviado era para que nós não nos sentíssemos órfãos, porque nós somos filhos e todo filho precisa de um pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos conduza a esse lugar e que não saiamos desse lugar, que possamos corresponder contigo. Um lugar de intensidade no Senhor. Um lugar, ó Deus, onde tenhamos experiências que possam reparar a nossa história e mudar totalmente a nossa vida, a nossa maneira de enxergar as coisas, a nossa forma até de ver o Senhor, a nossa forma de comportar diante do Senhor. Pai, eu te peço que todos que vão assistir esse vídeo sejam impactados por essas saudades da tua presença. Em nome de Jesus, que tenham saudade dos teus braços, saudades de se assentar aos teus pés e ouvir os teus ensinamentos, saudade de fazer coisas simples com o Senhor, saudades que aquele que nunca experimentou isso, o Senhor possa dar a graça de ter essa experiência e que em nome de Jesus, o Senhor nos dê a graça de permanecer nesse lugar. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me dá. Enquanto Ele me dê graça, me dê forças, eu não vou parar de gravar, queridos. E eu sei o quanto isso é importante. Eu quero poder explicar para você, sabe, o quão importante é você dedicar um tempo a esse Deus e dizer para Ele, eu tô aqui. Vem e me toma como tu queres. Ele vai te tomar. Ele vai tocar em você muito mais do que só resolver seus problemas. Ele vai resolver os seus problemas internos, de como você enxerga esse Pai e essa presença. Eu quero terminar, encerrar dizendo isso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a luz do Senhor, ela resplandeça sobre a sua vida, que Ele resplandeça sobre ti, que Ele te dê essa paz, que Ele te fortaleça e que Ele te dê um design novo nesse momento. E que você possa voltar para os braços do Pai correndo. E que você possa, em nome de Jesus, encontrar esse lugar de intimidade, de experiência com Ele. E que você não saia deste ambiente, em nome de Jesus. Deus te abençoe.